Alô, pessoal. Tá, Wilson, Augusta, Fabiola. Vocês desculpem aí, né? As pegadinhas do Zoom. Tive que criar outra sala. Que antes já tinha até a sala com... que derrubou todo mundo, ficou uma sala com o limite lá de 4 pessoas, agora eu tive que criar outra. Vou esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Já está Augusto, Fabiola, Moura... Só mais um instantinho, pessoal. Soraya aqui de novo. Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Desculpa aí, né, pelo ocorrido. Eu já distribuí de novo aqui o link para o pessoal. O pessoal está voltando aí. Tá? Moura, Augusto, Fabiola, Soraya. O Y está entrando, o pessoal tá voltando aí. Tá, então, a Soraya aí. Você me ouve? Tá ouvindo, Moura? Estou ouvindo, Tá. estou ouvindo. Então tá bom. Tá bom? Então, beleza. Então, só mais um minutinho aqui. Se vai entrar mais alguém. O Y tinha me falado também que ele estava com um probleminha em casa, talvez ele não conseguisse ficar até o final. Mas vamos lá então, gente. Eu distribuí o link para o pessoal. Vamos lá. Mais uma vez, desculpa e obrigado aí vocês terem voltado. Vamos lá. Estava aqui onde eu estava mesmo. Estava no refinamento, né? Eu nem lembro mais. Eu estava aqui no refinamento. Bom, enfim. Eu acho que eu tinha acabado de falar aqui da questão da importância do refinamento, né? Que é esse, vamos dizer, esse primeiro evento aqui que ele tem que ser realizado antes
da Sprint Planning, tá? Da Nexus Sprint Planning. Na realidade, ele tem que ocorrer o tempo todo durante a sprint, né? E aí não tem uma regra para a questão de time box, de tempo, você tem que estar sempre detalhando ele mais e mais e mais para resolver a questão das interdependências dos itens e tal, para você ter os times terem a visibilidade de qual item que eles vão pegar. Então, esse é o objetivo principal aí do refinamento, é detalhar cada vez mais, tá? E essa decomposição ela tem que ficar bem visível para os times, para durante o planning eles saberem quem vai pegar o quê, né? Qual time vai pegar qual item ali. Tá? Seguindo aqui, tá? A planning, como também a gente já tinha comentado, né? Quem define o goal da Nexus Sprint Planning é o PO. Tá? Ele vai definir representante dos times nesse primeiro momento. Vou até abrir aqui de novo, só para aqui, ó, né? Então, assim, a gente está aqui, estamos na Nexus Sprint Planning. Quem vai definir o goal da Nexus Sprint Planning é o PO, juntamente ali com a equipe, ele define. Nesse primeiro momento aqui, tá, que é a Nexus Sprint Planning, todos que são os representantes das equipes que vão estar participando aqui, tá? Ou, como eu disse, você pode ter até todo mundo participando aqui. Isso vai depender da organização, da logística, enfim. Mas o guide ele faz isso. Você pode ter os representantes ou todo mundo. Então, nesse primeiro momento ali, são selecionados os itens, todos os itens aqui do Product Backlog, que eles vão fazer parte ali da sprint. Feito isso, cada equipe, né, isso vai ser direcionado, aqueles itens vão ser direcionados para as equipes pertinentes, de acordo com a composição das equipes, conforme a gente já tinha comentado antes. Tá? Então, cada equipe vai fazer o seu trabalho para gerar, conforme dito no Scrum, o seu Sprint Backlog, né? que é um pedacinho desse. Então, cada pedacinho desse aqui, tá? Cada quadradinho desse aqui é um Sprint Backlog de cada equipe, cada um tem o goal da sua sprint. Isso tudo junto aqui se torna o Nexus Sprint Backlog com um goal único, que é gerar um incremento integrado DONE ao final da sprint. Tá? Então, basicamente é isso. A importância, como eu falei, esses princípios e regras do Scrum, eles permanecem aqui. Você ter um Sprint Backlog, o do Nexus, né, que ele seja transparente para todo mundo, que mostre, que no caso do Nexus, mostre a dependência entre as equipes, isso tem que estar claro para todo mundo. Né? Que ferramenta você pode usar? Você pode usar um Excel, pode usar papel na parede, você pode, mas isso tem que estar transparente para todas as equipes, para a organização. Tá? Essa questão do quais são os itens, quais são as equipes que vão estar atuando ali, isso tudo vai estar transparente aqui. Tá? Seguindo aqui. Deixa eu só fechar. Seguindo, a Nexus Daily, como eu também havia comentado, né? E aí a gente está nesse momento aqui, só pegar o marcador aqui, gente. Antes de entrar no Nexus Daily, feita a questão aqui da planning, a gente entra para a sprint, né, para o processo da sprint, onde todas as equipes estão aqui se comunicando. Então, diariamente tem a daily. Primeiro momento, a daily do Nexus, que vai falar sobre questões ali de integração. Depois, cada equipe faz a sua. Né? Isso a gente já tinha comentado. De novo, eu vou sempre bater nessa tecla. Nexus é para resolver questões de integração. Itens relacionados a cada equipe, ela vai ser feita na daily ali da equipe. Tá? Item relacionado à equipe. Na daily do Nexus, é questões de integração. Tá? Seguindo aqui, gente. Então, estamos. Feito o processo ali da sprint, as equipes se comunicando, se integrando e tal, aí vem a Nexus Review. Como sabemos, na Review é onde vai ser apresentado o incremento, o incremento integrado pronto. Tá? Isso vai ser apresentado pelos stakeholders. Nesse evento, é importante que todos estejam presentes por conta da transparência. Tá? É apresentado ali o que foi feito ali durante a sprint.
Obviamente, você não vai conseguir, pela quantidade de gente, né? Você não vai conseguir detalhamento sobre aquilo ali, mas você vai conseguir sempre focando no goal, que era um incremento entregado pronto. Você apresenta e vai colher aquele feedback dos stakeholders e atualizar o product backlog. Seguindo. Retrospectivas, como eu havia comentado também. A retrospectiva ela é feita que é esse carinha aqui em cima. Deixa eu pegar um marcador aqui, para ficar bem claro. É esse carinha aqui, né? Então, o evento da Nexus Sprint Retrospective, ele é feito em 3 etapas. É o único evento do Nexus que você tem 3 etapas. Os outros você tem aqui, na Planning você tem 2, a Daily você tem 2, a Review é uma só, na retrospectiva você tem 3 etapas, que é a respeito da melhoria de contínuo do processo. Por que 3 etapas? Como eu havia comentado, representantes das equipes vão conversar sobre melhoria de processo com relação à integração dos times. Feito isso, voltam para as suas reuniões individuais. Os times vão para as suas retros individuais, que além de discutir melhoria de processo dentro de cada equipe, eles vão discutir também a respeito daquilo que foi levantado sobre a integração dos times. Aquele entendimento acordado volta a haver o encontro dos representantes ali para fazer esse plano de ação de melhoria vamos dizer, daquilo que é pertinente a todos os times. Tá? E isso entra para o próximo backlog do Nexus, que isso tem que ser resolvido na próxima sprint. Próximo. Nexus artefatos. Assim como no Scrum, a gente tem 3 artefatos só, tá? que é o Product Backlog, ele continua com o Scrum, é Product Backlog. A gente passa a ter, em vez do Sprint Backlog, que é de cada equipe, a gente passa a ter o Nexus Backlog, que é aquele cara que engloba todos os Sprint Backlog. Em vez de ter o incremento, é o incremento integrado. Algumas pessoas, isso também eu já vi em muitos fóruns aí de discussão com relação a elencar a Definition of Domain como artefato. Definition of Domain ela não é artefato, tá, gente? Isso dito ali no próprio Scrum, você não vai encontrar nem no Scrum Guide, nem no Nexus Guide, eles elencando que Definition of Domain não é artefato. Que é artefato. Definition of Domain são critérios de aceitação, tá? Ou melhor dizendo, são critérios de aceitação ali do que está sendo entregue, né? Do incremento ou do incremento integrado, para que, vamos dizer, isso fique transparente para todo mundo que é envolvido no projeto. Então, assim, não é um artefato Definition of Domain, eles são critérios de aceite. Então, isso é uma pegadinha até muitas vezes de prova, tá? Lembra sempre que só são 3 caras, tanto no Scrum quanto no Nexus, são esses caras aí. E falando dele, do Definition of Domain, eu acho que eu já havia comentado sobre isso. Quem é responsável pela elaboração dele é o Nexus Integration Team, que é aquele comitê cujo foco é atender todas as dúvidas com relação à integração, que cabe a todos os times, fazer a divulgação, né, do Nexus dentro da organização, o coaching, tá? E, eventualmente, até meter a mão na massa para construir algum código que, de repente, esteja impactando ali os times todos. Isso pode ser feito até pelo NIT também. Então, o Definition of Domain, quem elabora é o NIT. As equipes elas podem melhorar a definição do Definition of Domain, mas mantendo como base aquilo que foi elencado pelo NIT. Tá? E, como eu já havia comentado também, o NIT ele é o garantidor, né, o comitê que garante a entrega de um incremento integrado DONE ao final de cada sprint. Ele não vai construir aquilo, quem vai construir são as equipes, mas ele tem que garantir, ele é o responsável por garantir que aquela entrega ocorra ao final de cada sprint. Vamos falar agora antes que o Zoom, espero que dessa vez não, acho que o Zoom não vai derrubar a gente de novo não. Tá? Soraya, vai não. Vamos falar agora sobre a certificação SPS. Tá? Eu sou certificado SPS,
Inclusive, foi a minha segunda certificação da Scrum Org. Primeiro eu fiz o PSM1, depois eu fiz o SPS. Eu nem aconselho a fazer muito isso. Assim, eu fui meio tinha muito menos experiência na época, mas eu cismei em fazer e fiz. Não fiz treinamento, tá, gente? Eu digo assim, de coração. Quem gosta de fazer treinamento faz, é sempre bom, importante. Você tem aí gente que propõe esses treinamentos, às vezes treinamentos mais detalhados e tal. Mas eu, particularmente, eu fui meio na cara e na coragem, eu estudei por conta própria e fiz. É uma certificação difícil? Não é difícil. É fácil? Também não é fácil, ela fica no meio termo. Tá? São perguntas ali de múltipla escolha, ou várias escolhas, ou falso verdadeiro. E estudando, assim, óbvio, você tem que ter o domínio do Scrum, estudar o Nexus. Eu até digo, o Scrum são 20 páginas, tá? O Nexus são 10, então assim, é menos material ainda do que o Scrum. Tá? E fazer os simulados. Tá? Umas dicas que eu dou para a certificação SPS é assim, o Nexus ele é sempre voltado na questão da integração, na questão da interdependência entre as equipes, na questão que itens afetam os outros itens dentro do Product Backlog. Então, é sempre a prioridade é aquilo ali. Qualquer questão que caia na prova, vocês têm que estar sempre pensando isso. A prioridade do Nexus é a questão da integração. Uma outra dica aqui... Opa, desculpa. Espera aí, eu avancei. Uma outra dica aqui que eu acho importantíssima, tá? Essa questão aqui, ó. Que aí, assim, no português, uma dica que eu não escrevi aqui, mas quem tem domínio da língua inglesa, estude pelo guia em inglês. Eu sempre prefiro estudar pelo inglês, porque você fica ali antenado, bem alinhado com os termos técnicos, os termos que caem na certificação. Quem não tem o domínio da língua inglesa, estuda pela versão em português. No site da Scrum Org você tem tanto a versão em português quanto em inglês. Você estuda primeiro na versão em português, mas depois dê uma lida na versão do inglês, por conta de determinados termos. Eu vou pegar como exemplo esse aqui. O inglês ele diferencia o responsible em relação ao accountable. E eu vou dar um exemplo que cai muito em prova, que é a questão ali, até que eu estava falando da responsabilidade do Product Backlog em relação ao PO. Tá? Scrum e Nexus, PO é único, Product Backlog é único. Só que, como no projeto escalado no Scrum, você tem um imenso Product Backlog ali, fica inviável muitas vezes, né, dependendo do tamanho do projeto, fica inviável para o PO, ele dá conta ali daquilo tudo. Inclusive, lembrando lá na figurinha, a gente pode ter até 9 times Scrum rodando ali na sprint, né? E lembrando, cada time vai ter o Scrum, o PO e seu Dev Team. O PO é o único, então, assim, o papel de PO daqueles 9 times é a mesma pessoa. Então, fica inviável no dia a dia ele conseguir atender todo mundo, né? Para um refinamento, para tirar dúvidas e tal. Então, o que muitas vezes acontece? Ele delega, né, algumas funções dele para algumas pessoas. Pode ser o Scrum Master, pode ser alguém que tenha mais um viés de negócio dentro do Dev Team, ele delega. Tá? Vai ajudar ele com essas questões, por ser inviável ele sozinho fazer isso. Mas aí, no inglês, quando ele faz isso, o exemplo que eu usei do analista de negócio assumir algumas, né, ele delegar para o analista de negócio algumas funções ali com relação ao Product Backlog, aquele analista de negócio ele passa a ser responsible, tá? Só que o PO, ele continua sendo accountable. Então, isso é uma pegadinha que ocorre muito em certificações. Como eu falei, o accountable ele é muito mais poderoso do que o responsible. Então, o PO continua sendo accountable pelo Product Backlog, mas ele pode ter pessoas ajudando ele que sejam responsible por ajudarem ele ali naquele dia a dia. Isso ficou claro, gente? Isso é uma pegadinha que cai em prova. Tá? Outra que também cai em prova para qualquer que seja a certificação. De novo, seja do PSM, PSPO, SPS, qualquer. No guia Scrum, tá? Não existe Sprint 0, não existe Sprint DevTech, não existe Sprint Hard, Sprint XPTO. Sprint é Sprint. Não se dá uma temática Sprint. Tá? Vejo muito isso em prova. Se às vezes está fazendo a prova, numa das opções da múltipla escolha, Sprint 0, nem lê o resto.
Não existe. Sprint é sprint. Não existe essa temática de sprint. Vocês encontram em literatura, pode ser que organizações usem, isso não é problema, mas para o Scrum, como eu falei, essa apresentação aqui a gente está voltando muito para a questão da certificação. Para o Scrum, assim como ele foi definido lá pelo Scrum.org, pelo Jeff Sutherland, pelo Ken Schwaber, não existe essa denominação. Assim como não existe o Scrum of Scrum. A gente vê muito também assim, reunião dos Scrum Masters, tal, Scrum. Também esse termo aqui não existe para Scrum.org. Qualquer certificação, se isso cair, nem, se tem lá uma resposta com isso aqui, nem continua em frente, não existe. Importante também atentar, quando a gente estiver lendo, para a questão da diferença entre o Scrum Team e o Dev Team. Dev Team é só o pessoal de desenvolvimento. Quando eu falo Scrum Team, pessoal de desenvolvimento, PO mais Scrum Master. Tá? Velocidade é de cada time, isso cai muito. O indicador de velocidade ele é referente a cada time. Você não pode usar um indicador de velocidade para comparar um time com outro. Você pode ter um time que no indicador de velocidade dele, ele seja menos veloz do que outro time, só que ele pode entregar muito mais. Tá? Então, assim, você utiliza o indicador de velocidade só para medir a velocidade daquele time, do time A. Você não vai usar o indicador de velocidade para querer comparar a velocidade do time A com o time B, porque o indicador mais importante para o Scrum é a satisfação do cliente, é agregar valor ao negócio, é aquilo que está sendo entregue. Então, sempre utilize o indicador de velocidade para medir a produtividade, a evolução da produtividade, a maturidade, vamos dizer, dessa evolução, desse aumento de produtividade, pertinente a cada time. Então, o time A tem seu, o time B tem seu, o time C tem seu. Não compare um com o outro. Ok? E sim, sempre que você fizer, isso eu tinha comentado, né? Sempre que você fizer mudanças no time, que isso acaba sendo natural num projeto escalado, você tem uma sprint, você tem lá seus times formados. Para a próxima sprint, você já está planejando fazer uma modificação desses times por conta de requisito, por conta de negócio, por conta de técnica, de software, o que seja. Você vai ter que fazer uma modificação na composição dos times. Isso é natural que ocorra. Mas lembre que isso vai sempre impactar a velocidade de cada time, a produtividade. Porque com o ganho, né, com a passagem do tempo, das sprints, com o time ficando mais maduro, a produtividade aumenta, a velocidade, consequentemente, aumenta. A partir do momento que você mexe no time, ou às vezes até que alguém sai do time, né, alguém sai da empresa, vai para outra empresa, enfim, há um impacto na velocidade, isso é natural. Outra coisa também que serve para qualquer, que eu deixei aqui para o final, que serve também para qualquer certificação, atentar para a diferença entre Definition of Done e Definition of Ready. Definition of Done, como eu comentei, são critérios de aceitação para aquele incremento que está sendo entregue. Né? Então, esse é o Definition of Done. Então, o Definition of Done, você ele é transparente para todos, você utiliza ele para ver o andamento ali do seu incremento, se ele está done. Tá? Ele é importante na entrega. O Definition of Ready são os itens do Product Backlog que eles estão ready, pronto para serem pegos pelas equipes de desenvolvimento. Tá? Ou seja, quando você faz o refinamento para que os itens do Product Backlog eles estejam ready, tá? Para serem pegos pelas equipes de desenvolvimento. Então, às vezes, também cai essa pegadinha aqui nas provas, tá? Vocês estarem cientes disso aqui. Vamos lá, para frente. Isso aqui eu tirei, especificamente com relação à certificação. Deixa eu de novo pegar aqui de novo com relação à certificação aqui do SPS. Isso aqui eu extraí lá do site da Scrum.org. Hoje você tem no mundo 2.700 pessoas, 2.724 pessoas certificadas SPS no mundo. Eles não atualizam isso aqui diariamente, não, tá? 1 a 2 vezes por mês. Ou seja, se vocês forem pensar a nível global, é pouca gente, muito pouca gente. Se eu comparar com o PSM, você tem PSM, eu acho que está beirando já os 300 mil pessoas. É pouca gente. Então, você está num universo desse, é muito legal. Tá? E, apesar do SAFe ele dominar aqui o mercado brasileiro, o Nexus está crescendo aqui, principalmente lá fora. Na Europa, o pessoal usa muito
o Nexus, nos Estados Unidos também um pouco, ele está crescendo. Então, eu acho interessante, tá? Assim, todo o processo, né, de adquirir conhecimento e certificar, eu acho isso interessante, e é algo que está crescendo. Eu acho que pegar essa onda agora é legal. E não é difícil, gente. Talvez o que impacte mais é a questão da língua inglês. Para quem não tem domínio da língua inglês, talvez pegue um pouco mais. Mas falando da certificação da prova em si, você tem 1 hora para fazer a prova, são 40 questões. Ou múltipla escolha, ou falso verdadeiro, ou várias escolhas. Dá para fazer, é tranquilo. Você tem na média aí 1 minuto e meio por cada questão. Eu acho muito mais, com relação a tempo, eu acho o PSM1 eu acho muito mais agressivo, porque você tem 80 questões em 1 hora, 45 segundos por questão. Aqui você tem o dobro. Você tem questões objetivas e tem questões situacionais, que ele dá um cenário ali no projeto, escalado, e você tem que responder. Mas, assim, eu acho tranquilo. Tá? Quando eu fiz a prova, de novo, eu fiz a prova logo depois da PSM1, deu tempo, eu fui no banheiro, eu tomei uma água, sentei, depois assim, deu tempo, foi tranquilo. PSM1 não, é mais estressante, mas eu acho que dá tempo. E avançando aqui, que aí eu vou mostrar aqui a bibliografia, que eu acho interessante o seguinte. Isso aqui é um básico, tá? Que vocês estudando isso aqui, vocês ficam prontos para a prova, tá? Obviamente, ter conhecimento do Scrum. O Scrum Guide é a base de tudo, tá? O Scrum, o Guide e o Nexus, tá? Esses dois vocês conseguem baixar lá do site da Scrum.org. Tanto versão português quanto versão inglês. No mesmo site da Scrum.org, vocês têm vários artigos, blogs, com N variados assuntos a respeito aqui do Scrum Nexus. Qualquer artigo ou blog que você tem na Scrum.org, ele está chancelado pela Scrum.org, então vai ser sempre de acordo ali com as diretrizes dos guides. Tá? Vocês têm com relação aos assessments, né, que são os simulados, é importantíssimo fazer o simulado Nexus do próprio site da Scrum.org, é aberto, vocês podem fazer quantas vezes quiser, não gasta nada com isso. E também tem esse outro site aqui que eu acho muito interessante, que é que eu deixei aqui, que é o Scrum Master, né, The Scrum Master. Ele tem um outro simulado também do Nexus, também podem fazer à vontade. O ideal é vocês estudarem os guides, fazerem esses simulados até vocês estarem tirando 100% em ambos. Tá? E eu dou uma dica de um livrinho que eu gosto muito, que é esse aí. Ó. Eu tenho esse livrinho aqui, ele é pequenininho. Tá? Ele é fácil, é em inglês também, mas ele é fácil leitura, que é o Scrum, um Pocket Guide. Eu acho muito interessante dele é que ele fala o porquê do Scrum. Né? O pessoal fala muito, né? Eu ouço muito aí também em fóruns, o pessoal fala o Scrum zumbi. O Scrum zumbi é o cara que ele aplica o Scrum sem entender o porquê, faz por fazer. Esse livrinho aqui eu acho sensacional porque ele diz o porquê de tudo isso. Né? Por que a daily tem 15 minutos? Tem um motivo dela ter 15 minutos. Então, assim, todos os porquês, ele está aqui, eu acho muito interessante. E aí, assim, é mais abrangente, não só para a questão da SPS. Eu acho que para quem está nesse mundo de agilidade, de Scrum, você tem milhões de livros, até botei essa figurinha aqui, né? Porque, assim, você vê o que tem de bilhões de livros, né, que o pessoal indica para estudar e tal. Eu, assim, de todos aí que eu fiz, que eu pesquisei, eu acabei comprando esse, eu acho ele muito bom. Mas, de novo, acho que para certificação, principalmente o Scrum Guide, Nexus Guide, faz esses dois simulados, tá? Estuda alguns blogs ali, eu diria que vocês estão preparados. E a gente vai tirando dúvida, tá? Eu estou deixando meus contatos aqui no final. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui meus contatos no final, tanto o Zap, LinkedIn. Vocês podem entrar em contato comigo para tirar a dúvida. Tá? Eu vou mandar esse material para vocês. Tá? Eu vou botar lá no LinkedIn, mas quem quiser pode mandar um Zap. Tá? Eu vou mandar essa apresentação aqui. Tá? E agora, antes que o Zoom nos derrube novamente, eu vou abrir aí para pergunta. Né? Eu sei que o Augusto vai estar interessado em fazer o SPS, né, Augusto? Agora é com vocês. Parei de falar. Tá me ouvindo, Birão? Você me ouve bem aí? Estou te ouvindo. Quer um Moura? Tá.
Moura falando. A primeira pergunta é sobre a Daily Ah, Nexus e a Daily normal do Scrum. Se eu não me engano, ali me parece que está citando primeira a do Nexus, depois a das equipes individuais, né? Por isso. que não o contrário, uma vez que você pode levar para a integração já o resultado da dele anterior, entendeu? Quer dizer, Não, sim, porque lembra que eu te falei qual é o objetivo do Nexus? O objetivo do Nexus, deixa eu voltar aqui. Eu já está dando, ó, tem mais 10 minutos, já está dando 10 minutos então, aqui do Zoom, já está chiando. então, o Nexus foca na integração como um todo. Sim, sim. Perfeito. Para mim está claro isso. Mas minha dúvida é, visando a integração, tá certo? Uhum. Eu tenho primeiro lá a daily do Nexus, como está aí nos quadros. Aham. Depois, entre aspas, é replicado, né? Cada um replica para suas equipes, né? Não. O que acontece assim, mais no operacional? Eu primeiro falo do Nexus, que eu vou elencar algum problema ali que esteja impactando todas as equipes. Lembra que eu tenho representantes das equipes, né? Então, algum assunto com relação à integração que esteja impactando todo mundo, né? O pessoal vai tá falando isso, já tem ciência disso, esse impacto e tal. E quando você vai para individual, você já leva até talvez sugestões disso que o pessoal já conversou, entendeu? E assim, ó, isso aí a gente vai ter que alterar no nosso planejamento do dia com relação a isso aqui, um plano de ação aqui para o planejamento do dia, ou para o próprio sprint backlog daquela equipe, aquilo que foi decidido lá, entendeu? Então, assim, você já traz esse impeditivo, vamos dizer assim, né? Esse impedimento que você elencou antes. Por isso que é nessa ordem. Tá? Porque, vamos dizer, a sua equipe você já está ali diariamente conversando com ela. Né? Então, você já está antenado com as dificuldades da sua equipe ali no dia a dia. Então, primeiro você vai ouvir o que está comum a todos, né, nessa primeira reunião, e depois leva para das equipes. Não sei se ficou claro, entendeu? Ficou claro sim. Obrigado. Valeu. Mais algum? Augusto? Em relação a Daily, o Nexus Daily, ele tem um time box, assim como tem no. Tem, 15 minutos. Segue a mesma regra. Você faz É, 15, as mesmas regras. Isso é uma pergunta importante. As regras do Scrum, elas são aplicadas no Nexus. Então, se eu tenho 15 minutos da Daily no Scrum, eu passo a ter 15 minutos da Daily no Nexus. As regras são... Você herda tudo. Exceto a do Bloom, né? Oi, desculpa. Do Groom. Bem lembrado, o que eu falei. Groom não, ó, não existe esse termo Groom, hein? Refinamento. O Groom o pessoal usa na literatura, mas para o Scrum Guide é refinamento. Sim, isso aí é bem pertinente. No Scrum, você limita 10% o esforço da equipe durante a sprint para fazer o refinamento. Tá? E ele não é obrigatório, por incrível que pareça. Ele é muito importante, mas ele não é obrigatório no Scrum. Por que não é obrigatório? Porque parte do princípio que esse entendimento tem que ser entre o PO e a equipe, que é uma equipe pequena. Eles podem chegar à conclusão, não, exemplo, né? O Product Backlog já está... Um projeto pequeno, o Product Backlog já está tão refinado que a gente não precisa mais fazer um refinamento dele para as próximas sprints. Ok. No caso ali do Nexus, não. Ele passa a ser obrigatório porque você tem que estar constantemente refinando, detalhando mais para estar resolvendo essas dependências para elas ficarem cada vez mais transparentes e impactar menos o dia a dia da equipe. Que o objetivo é você ter um mínimo assim, o objetivo é uma equipe ter que parar a outra o mínimo possível, né? Nesse cenário aqui, né? De várias equipes aqui juntas, deixa eu botar. Esse cenário aqui, que todas as equipes estão trabalhando juntas, o ideal é uma equipe vai estar sempre interagindo com a outra, mas o ideal é que ela impacte a outra, né, o mínimo possível. Então, você vai estar sempre detalhando isso, tá? Para você, no dia a dia, você ter um mínimo de interdependência entre as equipes. Então, o refinamento ele se torna obrigatório e você não tem um time box. Ao longo da sprint, você, o PO, junto com os seus representantes, junto com as equipes, vão estar refinando isso. Beral, durante quanto tempo? Cara, quanto tempo for necessário. É isso que o guia fala. Você não tem um limite de tempo, de frequência, de quanto tempo for necessário ao longo da sprint, você está refinando.
O importante é que, quando ocorrer o evento da planning, esse refinamento ele não pode ocorrer aqui, tá? Ele já tem que ter ocorrido antes, porque na planning você já vai selecionar os itens pensando nas equipes, tá? Essa primeira parte aqui do Nexus, os representantes já selecionam os itens pensando em suas equipes, porque isso já foi refinado ao longo da sprint. Ficou claro? Ficou. Beraldo, dá uma olhadinha aí no chat, tem uma pergunta da Fabiola aí que eu achei interessante. Espera aí. Deixa eu ver aqui no vídeo. A Fabiola. Deixa eu ver o chat. Não, sim, o Fabiola, o SAFe aqui no Brasil, ele é muito... O pessoal adotou o SAFe, né, no Brasil. Eu tenho minhas opiniões, né, como eu falei. Eu acho que o SAFe... Eu não sou especialista em SAFe, mas assim, a minha opinião pessoal é assim, para o SAFe ser implantado, assim, a empresa ela tem que ter uma maturidade muito grande. Por mais que você tenha níveis, né, ali dentro do SAFe mesmo, você tem níveis de maturidade que você vai implantando e tal, mas assim, eu acho que a organização ela tem que ter um nível de maturidade grande já com agilidade e tal para você entrar com o SAFe. E o mercado acabou adotando muito ele. Você ouve pouco falar do Nexus aqui. Tá? Agora, o que eu gostei muito, eu gosto muito da Scrum Org, que eu acho a coisa mais simples e objetiva, né? O que eu gostei do Nexus é assim, o Nexus ele pega o Scrum raiz e escala raiz. O que eu quero dizer com isso? A gente está focando em projeto. Eu não estou focando como o Nexus ele vai estar impactando a governança, o RH, ou vendas, ou administrativo, enfim, assim, eu estou focando no projeto em si. Tá? Então, eu acho assim, que por um primeiro momento, para uma empresa que ela é mais nova, isso é opinião minha, tá? Uma empresa que ela é mais nova na agilidade, no Scrum, e ela começa a ter demandas grandes para projetos maiores, eu acho interessante o Nexus, porque você está focando só no projeto. Você não está focando na organização como um todo, que é o caso do SAFe. Eu acho até mais interessante. E até aproveitando, né? Antes, gente, se derrubar, eu agradeço a todo mundo, mas daqui a pouco o Zoom vai derrubar a gente. Mas eu já agradeço a todo mundo. Tá? Muito legal. Está acabando. Mas é até assim, o Augusto, eu estou vendo ali o Augusto ele trabalha hoje em dia em um projeto que ele tem duas ou três equipes Scrum, mas ele não usa Nexus. Porque assim, ele consegue administrar, ele como Scrum Master, ele consegue atender às vezes, e não há uma necessidade grande de você ter uma integração muito efetiva ali. Então, vai de cada organização. Né? Mas, em suma, respondendo a sua pergunta, o mercado acabou adotando o SAFe. Tá? E o Nexus, o pessoal fala, porque eu achava interessante assim, a gente conseguir divulgar isso, ver assim, que é uma coisa mais simples. E quando você vê o Scrum e você vê o Nexus, você vê que é uma coisa simples. Tá? Assim, por que não começar pelo Nexus? E aí sim, você depois querer uma coisa mais a nível de organização, envolver todo mundo, é você partir para o Nexus, para um SAFe. Até porque o SAFe ele usa ele usa o Scrum como base. Né? Então, por que não? Eu sugiro nas organizações isso. Cara, você quer escalar projeto? Começa com o Nexus. Ou o LeSS. O LeSS é muito parecido com o Nexus, tem algumas diferenças. Mas assim, começa com o Nexus. Tá? É um projeto maior. Você está já trabalhando com Scrum? O projeto agora é um projeto maior e tal. Vamos para o Nexus. Para que já implantar o SAFe? Enfim, opinião minha. Respondido aí, o Fabiola? Nada. Uma pena. O tempo está acabando, hein? Soraya, alguma dúvida? Mandar um beijo? Só quanto tempo, hein, Soraya? Agora, Moura, você vai certificar... Bastante tempo, né? Olha, o Augusto vai certificar SPS, não vai, Augusto? Boa. Agora, Beral, se uma das equipes cancelar a sprint, isso influencia em alguma coisa? Não, vamos Acabou lá. o tempo, desculpa. Acabou. Não, primeiro... Mentira. Acabou, não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Mentira, fala. Eu vou falar aqui, eu vou falar na teoria, hein?
Na teoria, quem é que pode cancelar sprint? Só o PO. É o PO. Só ele. Então, assim, PO. é o PO. Só ele pode cancelar. Então, assim, essa pergunta é muito legal, porque assim, você tem várias equipes aqui, né? Você tem várias equipes, cada um está só rodando a sua sprintzinha aqui, né? Então, assim, você cancelar, obviamente, vai impactar. Se o objetivo aqui é gerar um incremento integrado, você cancela.